vontade de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom e perfeito e agradável a Ele. Glória a Deus por esta palavra. Estamos aqui diante de uma palavra da parte de Deus para nós, uma palavra que vem de encontro às nossas necessidades, uma palavra fiel, digna de toda aceitação. A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que lêem, aqueles que ouvem e guardam a palavra dessa profecia, porque o fim está próximo. Então aquele que guarda a palavra de Deus é bem-aventurado. Glória a Deus por isso, porque nós temos a palavra, temos, como eu sempre digo aqui, tudo que a igreja precisa, Deus deixou, capacitou, preparou para ela. Tudo que a igreja precisa está aqui registrado na palavra de Deus. Cabe apenas nós nos debruçarmos diante da palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia, ela nos recomenda e nós devemos desejar a palavra de Deus como um recém-nascido. Ele deseja o leite materno. Deve haver esse desejo, essa vontade no nosso coração, por desejar estar nos alimentando da palavra do Senhor. Porque assim como o nosso corpo necessita de alimento para nos manter de pé, assim a nossa alma e o nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra do Senhor. Porque o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O crente que se alimenta da palavra de Deus, ele se torna um crente robusto. Você consegue ver o brilho no rosto dele. A alma e o espírito dele é saciado de Deus, porque ele se alimenta da palavra de Deus. Ele é diferente, ele faz a diferença. A vida dele respira Deus, porque ele se alimenta da palavra de Deus, da revelação divina. O salmista, ele diz que quando ele meditava na palavra, um fogo ardia dentro dele, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. É coisa maravilhosa quando se medita e se examina a Escritura. Jesus disse para que nós examinássemos a Escritura, porque é ela que testifica dele, e é nela que nós convém encontrar a vida eterna, através da palavra de Deus. Ontem eu me deparei com uma turma de testemunhos de Jeová trabalhando no meu posto de serviço, e eles pararam e disseram para mim: o senhor aceita o folheto? Eu disse não. O senhor aceita uma palavra? Eu disse aceito. Ela abriu a Bíblia e citou alguns versículos da Bíblia. Eu disse glória a Deus por isso, e ela começou a falar. Eu disse agora é a minha vez também de falar. E eu expressei a palavra de Deus, porque ninguém resiste à palavra de Deus. Ninguém permanece de pé diante da palavra de Deus. Não tem intelectual, não tem doutor, não tem sábio, instrutor, ele para diante da palavra de Deus. Não há nada contra a verdade, senão através da verdade. E Deus me deu palavra pela misericórdia de Deus, porque eu procuro o tempo que eu tenho meditar na palavra, e quando você medita na palavra, o Espírito Santo te lembra dela,
te traz à tona a palavra certa, para o momento certo, para a hora certa, para a ocasião oportuna. E Deus me deu oportunidade para pregar para aquelas moças. E chegou um momento que elas não tinham mais argumento, porque a filosofia foi sutileza, e só é quebrado, rompido pelo poder da palavra. Porque ela penetra até a divisão da alma, do espírito, junta e medula, e é apta para discernir pensamento e intenção de coração. Irmão, quando Jesus pregava, os doutores paravam e eles diziam: nunca ouvimos ninguém pregar como ele. E homem é esse, e doutrina é essa, e conhecimento é esse. Porque ele meditava na palavra, ele como homem Deus, ele é a própria palavra. Porque o verbo é a palavra. Mas como homem, ele era cheio do Espírito e cheio da palavra. Glória a Deus. E não tem como vencer Satanás. E ele venceu com a palavra. Ele disse: faz, porque está escrito, está escrito, está escrito. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus, irmão, por graça, por misericórdia, por bondade, através da morte de Cristo Jesus lá na cruz, Ele nos resgatou das garras de Satanás e nos fez povo seu, ovelha do seu pasto, a igreja do Deus vivo, e é coluna e firmeza da verdade. Hoje nós somos a igreja do Deus vivo. E Paulo disse em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, e a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Glória a Deus, aleluia. Eu fico maravilhado que já vai se fazendo quase 2000 anos. Para mim. Quase 2000 anos. E a igreja foi estabelecida. E ela até hoje está de pé e vai permanecer de pé. Porque o fundador da igreja, glória, eu me alegro com isso, ele disse que as portas do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja. Eu disse esses dias aqui e digo de novo: a igreja local, as paredes, pode até acabar, mas a igreja invisível de Cristo jamais acabará. Porque ele disse que as portas do inferno não prevalecerá. Glória a Deus. A igreja sempre estará de pé e marchando rumo ao céu, como um rolo compressor, salvando vidas, ganhando almas para o Senhor. Porém, eu quero ver se eu me contenho aqui. Porém, a igreja de hoje, ela está diante de um grande desafio. Ela está diante de um grande desafio: permanecer como coluna e firmeza da verdade. Um dos maiores desafios da igreja hoje é ela permanecer como a guardiã da verdade. Porque Deus não deu para nenhum outro povo, a não ser para a igreja, o evangelho. É a igreja que tem a palavra, que tem o evangelho de salvação para o mundo. Mas a igreja nos dias de hoje, ela está sendo tão tentada, tão atraída, tão influenciada, que ela está diante de um grande desafio: permanecer como coluna e firmeza da
da verdade. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo em um mundo, em um tempo de relativismo, de apostasia. Um tempo em que o certo é errado e o errado é o certo. Nós estamos vivendo em um tempo de que não tem nada a ver. O meu professor disse que não tem nada a ver. O meu guru disse que não tem nada a ver. O meu amigo, a minha colega disse que não tem nada a ver. Aleluia. Mas aí eu pergunto para a igreja: o que tem a ver o mundo com a igreja? As regras do mundo não servem na igreja. As regras da igreja estão aqui na palavra de Deus. A igreja está diante de um grande desafio, porque o relativismo está aí. Estamos vivendo em uma época em que o ser santo é coisa de quadrado, é coisa de cafona. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia não muda. Aleluia. A Bíblia requer de nós, irmãos, uma vez salvos. Somos salvos, fomos libertos. Mas precisamos viver uma vida de gratidão a Deus, de santificação. Uma vida que agrade a Deus. Uma vez salvo, precisamos mantermos uma vida de santidade, de pureza. Olha o que Paulo, usado por Deus, ele diz: rogo para os irmãos, como se ele estivesse implorando para os crentes de Roma e para nós hoje. Rogo para os irmãos, e apresentei o vosso corpo vivo, como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Não um sacrifício morto, ou na liturgia judaica. E eles matavam um animal e tinham que apresentar aquele animal, espargir o sangue daquele animal para cobrir o pecado do povo. Não, mas hoje é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o mundo não dita a regra aqui. As regras dentro da igreja é ditada pela palavra. O mundo não tem nada a ver com a igreja. O mundo é a parte da igreja. Olha que Jesus disse que o mundo iria nos odiar. Ele disse: se o mundo me odiou, vai odiar também vocês. O mundo, irmão, é a parte da igreja. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Mas nós não somos dele. E aí, nesse versículo que eu li, nessa versão da tradução do Novo Mundo, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme. Olha o que a Bíblia está nos orientando. Porque uma vez tendo o encontro com Cristo, requer um novo nascimento. É o nascer da água, é o nascer do Espírito. Eu sei que não é uma palavra de muita animação, mas é a palavra de Deus. É o que a igreja precisa nesses últimos dias, porque se nós não atentarmos para isso, muitos de nós podemos nos perder. Muitos têm se apostatado da fé, como está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz que o Espírito expressamente diz: e nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, a ensinamentos de demônios, ensinamento que não convém ao servo de Deus. Então a igreja, ela precisa estar atenta para esse momento.
E eu fico muito preocupado. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. Irmãos, não vá pela cabeça de ninguém. Olha o que eu estou dizendo para os irmãos. Não vá pela cabeça de ninguém. Não dê ouvido àqueles que distorcem a palavra de Deus. Mas tenha a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé, prática e conduta para a nossa vida. Irmão, não tem para onde correr. Quem quer ir para o céu? Essa é a verdade de Deus para quem quer ir para o céu. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão omitindo a verdade, com medo de achar que vai machucar as pessoas. O que vai machucar as pessoas é o não falar a verdade e naquele dia ele ser lançado fora da presença de Deus. Mas uma palavra que vem abrir os meus olhos, vem abrir os teus olhos para uma realidade, e nós precisamos acordar. Não mata ninguém, mas nos coloca no eixo, nos coloca no trilho, nos coloca no centro da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e venham ter o conhecimento da verdade. Da verdade. Isso é muito perigoso. Olha o que aqui diz. Paulo deixa subentender várias coisas nesse versículo. Devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau e que está sob o controle de Satanás. Devemos resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo. Em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus por amor a Cristo. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal e amar aquilo que é justo, e não ceder aos vários tipos de mundanismo que rodeia a igreja, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, conceitos humanistas, artifício político, visando ao poder. A igreja, irmão, ela precisa voltar para a palavra. A igreja precisa voltar para a palavra. Nós estamos nos distanciando da palavra. E nós estudamos hoje o cuidado que nós precisamos ter. Porque a partir do momento que as nossas forças espirituais, elas vão se desvaindo, elas vão sendo minadas, a nossa força vai sendo minada, de tal forma que nós não temos mais como esboçar a reação. E aí nós somos acometidos de diversas coisas, e vem de fora para dentro. A gente precisa estar preparado. A igreja do Senhor precisa estar preparada. Precisamos voltar para a palavra o mais rápido possível. Aleluia. Há muitas igrejas que os princípios bíblicos não existem mais. A palavra de Deus já não tem mais primazia. Há muitas igrejas por aí, e a Bíblia está de lado. Estão contando fadas, outros de fadas. Estão trazendo os entretenimentos para dentro da igreja. Eu sei que aquilo que é bom, que edifica, nós podemos sim aproveitar. Mas tem coisas, irmão, que tem entrado na nossa vida e não tem agradado a Deus. O Espírito Santo tem se entristecido. Eu até deixei um tópico dessa lição aqui, e diz assim acerca da apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento
e sensibilidade espiritual. Muitos de nós estamos correndo perigo e precisamos abrir os nossos olhos, porque vida com Deus é diferente. Quantos irmãos que teve um encontro com Cristo e era santo, vivia uma vida de santidade, mas hoje olha para trás, olha agora para quem é você. Quando você encontrou Cristo e as coisas foram passando, o tempo foi passando e a gente não fomos se preocupando, você não foi se preocupando e as coisas foram chegando e você não foi se preocupando de tratar, de tirar, e foi se gerando um amontoado sobre a sua vida, de tal forma que não tem mais como você esboçar a reação. Você não tem mais desejo de jejuar, de orar, de consagrar, perdeu o apetite espiritual, mas ainda há tempo. Volta, lembra onde tu caíste, volta às primeiras obras. Jesus diz para uma certa igreja do Apocalipse: tu tem nome de quem vive, mas está morto. Quando a igreja perde, quando a igreja está diante de um grande desafio, permanecer como coluna e firmeza da verdade. A única forma da igreja permanecer como sal na terra e luz no mundo, como luzeiro neste mundo mal, podre, mergulhado no pecado, ele se voltar, observar, é a igreja praticar tudo aquilo que Deus determinou para ela, através da sua palavra, através de Jesus Cristo. Porque a partir do momento que a igreja se distancia dos valores eternos, dos oráculos divinos, o mundo, ouça isso aqui, o mundo não conseguirá ver Cristo através desta igreja. O mundo jamais conseguirá ver Cristo através dessa igreja, porque ela deixou de ser sal, ela deixou de ser luz, está morta. Aleluia. Mas Jesus tem poder de ressuscitar ainda. A única forma é voltar para a palavra. Houve um momento na história de Israel em que a palavra de Deus foi esquecida, foi abandonada no templo. Mas alguém encontrou aquela Bíblia, aquela palavra, levou até o rei. O rei mandou que lesse. Quando leu, o rei começou a chorar. Ele disse: agora eu sei porque nós estamos passando por isso. Vamos fazer uma reforma para que a ira de Deus se aplaque. Irmão, é ter uma vida avivada. Aleluia. Volta para a palavra. Volta para a palavra. Olha só, o desafio da disciplina espiritual. E um dos tópicos diz assim: apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes facilitadas, ao pouco vão se tornando superficiais, até serem substituídas por filosofia e vã sutileza. E normaliza o que antes era pecado. O que antes era pecado não é mais, mas a Bíblia diz: ai daquele que diz que o amargo é doce. Ele diz que o doce é o amargo. Deus fiel. O relativismo, essa ideologia maligna, diz que aquilo que para você pode ser verdade, para mim pode ser e não. Mas dentro da igreja aqui a verdade sempre reinará como verdade absoluta. Verdade absoluta, a palavra de Deus. Verdade absoluta.
Olha só, cristãos e igrejas são dominadas pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Os irmãos estão vendo o momento que nós estamos vivendo, e a igreja, uma parte dela está dormindo, está num sono profundo. Irmão, põe isso na mente. A Bíblia diz, e nós não devemos amar o mundo, e nem o que no mundo há. Porque quando alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. Não tem. Ou a gente serve a Deus, não tem meio termo. Ou é ou não é. É isso que a Bíblia requer de nós. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não ameis o mundo e nem o que é no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não é no mundo, mas eu no mundo passe a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não vos conformais. Não vos conformais aqui, irmãos, é assim, ó. Não se deixe moldar. A palavra conformar aqui no grego é não se deixe moldar pelo mundo. Irmão, isso é profundo. Não se deixe moldar pelo mundo. O modelo do mundo não deixe com que ele te influencie ao ponto de você parecer com ele. Irmão, você acha que o mundo quer ver um crente parecido com ele? É não, irmão. Não quer. Não quer de maneira nenhuma. Então a Bíblia diz, não vos conformai-vos com este mundo, mas transformai-vos. A palavra transformar ali é dizer metamorfose. Uma transformação semelhante àquela da transfiguração de Cristo. Lá no monte, onde houve aquela mudança, aquela transformação. Irmãos, essa mudança na mente, no coração do crente deve ocorrer a partir do momento que nós nos achegamos a Deus. Mente transformada jamais será influenciada pelo mundo. A Bíblia diz que nós devemos ter, que nós temos a mente de Cristo. Eu vou ler de novo. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe e Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar. Só podemos experimentar a hora boa, perfeita e agradável vontade de Deus a partir de uma transformação da nossa vida. Então, irmãos, a palavra de Deus para nós esta noite: resista às paixões mundanas. Resista. Ainda que alguém diz que tu é quadrado, quadrada, o teu negócio deve ser com Deus. Não seja moldado pelo mundo, mas seja moldado pela palavra. Pela palavra. Aleluia. Eu falo de mim. Já ouvi muitas pessoas me criticar, falar muita coisa de mim, porque eu sou crente. Mas eu digo para eles, eu aprendi assim. Vou permanecer assim. Porque o que eu aprendi é saudável. O que eu aprendi é o certo. Porque hoje eu sei, lendo a palavra, que eu estou no caminho certo. E eu ensino a igreja a continuar no caminho certo. Eu falei para o meu pastor João hoje, que foi meu pastor. Eu disse para ele: pastor, tudo que o Senhor me ensinou, eu tento manter na igreja até hoje, porque o Senhor me ensinou. Então, irmão, os princípios basilares da fé cristã devem ser mantidos com um acidente. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega em tempo e fora de tempo. Vai haver
trabalhosos, em que as pessoas irão ouvir comichões nos ouvidos. Eles não vão dar atenção para a sã doutrina. Eles vão querer doutores e pregam o que eles querem. Irmão, É verdade. isso aqui está se cumprindo de ponta a ponta. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Olha só. Olha só, já vou terminar, já estou terminando já. Sabe, 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isso, e nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com o bom, traidor, obstinado, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí ele diz aqui no versículo 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente, sabendo de quem o tens aprendido. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu sempre falo isso aqui, uma das coisas que o diabo não quer, e ele luta para que nós não chegamos lá. Uma das coisas que ele não quer é que nós iremos para o céu. Mas queira o diabo ou não queira, nós vamos, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus. E ele diz que está conosco todos os dias. Agora faz a tua parte, irmão, porque o Senhor é tomado à força. É até aqui essa palavra da parte de Deus. Vou ler de novo para ficar na mente dos irmãos. Versículo 2 do capítulo 12. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Deus abençoe.